Então o texto que nós vamos ler é uma pregação feita pelo Senhor Jesus Cristo, que ele pregou logo depois de ter curado um cego. E quando ele curou aquele cego, na verdade isso resultou numa grande discussão, num grande problema. Como pode um homem curar um cego de nascença? Qual a natureza da pessoa que faz isso? Para as pessoas que viram aquele acontecimento, aquele milagre, isso foi muito estranho e incompreensível, e os líderes religiosos tentaram usar aquele milagre contra Jesus, por incrível que pareça. E na sequência, então, o Senhor Jesus Cristo prega esse texto que nós vamos ler. João 10, dos versos 1 até o verso 18, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, ele está pregando depois das acusações que ele recebeu sobre o milagre do cego. Ele curou um cego. Então ele fala, primeira coisa, existe uma porta, existe um aprisco. Para esclarecer, para todo mundo entender, aprisco é um lugar onde um pastor de ovelhas reúne as suas ovelhas, e existe uma entrada desse lugar, onde as ovelhas são reunidas. E ele está falando que quem entra por qualquer lugar no aprisco que não seja pela porta, sempre é ladrão e salteador. Então ele define: todo aquele que não entra pela porta, no meio do povo, das ovelhas reunidas, necessariamente é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele clama pelo nome às suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então o verdadeiro pastor, que cuida das ovelhas, sempre entra pela porta. Ele não pula o muro, ele entra pela porta. E existe uma afinidade entre ele e as ovelhas. As ovelhas reconhecem a sua voz. E então o pastor chama as suas ovelhas e as conduz para fora para pastarem. Então as ovelhas conhecem o seu pastor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então ele leva todas para fora, para quê? Para pastarem, para comerem grama. Vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Segundo outra descrição que o Senhor Jesus Cristo faz. O verdadeiro pastor conduz as ovelhas para fora. Depois que todas elas saem, ele assume a dianteira. Ele vai na frente, ele é o líder. Ele é aquele que vai mostrar para onde as ovelhas devem ir. E as ovelhas o seguem, e o seguem através do quê? Através da sua voz. Então as ovelhas seguem ao seu pastor pela sua palavra. Não é porque elas o veem, é porque elas o ouvem. Então o texto continua. Mas, verso 5, de modo nenhum seguirão, ele está se referindo às ovelhas, elas não vão seguir o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, então, faz uma distinção. O rebanho dele, as ovelhas dele, o seguem pela sua voz, mas vão aparecer falsos pastores, tentando tomar aquelas ovelhas para si. Mas as ovelhas que realmente pertencem ao Senhor não seguem aos estranhos porque não conhecem a voz dos estranhos. Não têm afinidade, é alguém estranho falando. Elas necessariamente seguem somente a voz conhecida do seu pastor. Verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas o que aconteceu? Quando ele disse, ele terminou a história já. As pessoas não compreenderam o sentido daquilo que ele estava falando. Só para resumir, Jesus então contou essa história sobre o verdadeiro pastor conduzindo as suas ovelhas, falou isso para uma multidão, mas o texto no verso 6, no final, diz que as pessoas não entenderam do que ele está falando. Não entenderam o sentido daquilo. Sendo que o Senhor Jesus Cristo contou essa história para explicar uma verdade decorrente do fato de ele ter feito um milagre e as pessoas não terem entendido a natureza daquilo.
Quem é que fez esse milagre? Então ele contou essa história do pastor. Diante disso, que as pessoas não entenderam, no verso 7 o texto diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Então Jesus está sendo enfático, ele vai explicar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então ele faz uma afirmação de que só é possível as ovelhas entrarem e saírem, serem pastoreadas através dele. Ele é o meio pelo qual se entra num lugar onde essas ovelhas são juntadas e são cuidadas por Deus. Todos quantos vieram antes de mim, Jesus continua dizendo, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. De quem que Jesus está falando? De todas as coisas, ele está falando todos que vieram antes de mim. Todas as coisas que nós ouvimos antes do Evangelho, que apresentavam algum tipo de cuidado, algum tipo de esperança, alguma ideia sobre Deus, sobre salvação, que não fosse através de Jesus exclusivamente, são falsas. Todas as ideias de cuidado, de esperança e de salvação que não sejam através da porta, Jesus, o meio pelo qual nós temos acesso aos cuidados de Deus, são falsas. E pior, não é apenas falso. Essas ideias que vêm, na verdade, com uma suposta intenção de nos dar algum tipo de segurança e cuidado, são de ladrões, que vêm tentar roubar até mesmo aquilo que a gente já perdeu. São de ladrões. Toda a ideia de cuidado que não seja através do meio que é Jesus, o meio de acesso à porta, são ideias de ladrões. E aí Jesus afirma de novo: eu sou a porta, verso 9. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus está se afirmando como sendo a porta, o lugar por onde a gente passa para ter acesso à salvação. É o único meio de termos acesso a Deus. E por que Jesus fala entrar e sair? Porque nós somos livres para estarmos reunidos na presença de Deus e também para sairmos mundo afora debaixo da segurança da sua salvação. Porque Ele salvou. Então nós somos reunidos, o que é um aprisco, um lugar de ajuntamento de ovelhas. É a ideia de que nós somos congregados, reunidos, ajuntados na presença de Deus para sermos cuidados dele, como está acontecendo exatamente agora. Nós estamos reunidos como ovelhas, na presença não é minha, é do Senhor Jesus, porque Ele afirmou que as ovelhas reconhecem o seu pastor pela voz, pela palavra, e a palavra de Deus está sendo pregada para todos nós. Jesus está dando uma parábola, uma ilustração e uma história para explicar de uma forma prática como é que Ele, o bom pastor, cuida das nossas vidas, as suas ovelhas. Ele nos reúne em torno da sua palavra para que através dela o cuidado de Deus se manifeste. Através da palavra de Deus, nós somos direcionados por Deus. Através da palavra de Deus, nós entendemos quem Deus é e o que Deus faz por nós. Através da palavra de Deus, nós sabemos que Deus é perdoador de pecados, salvador de pessoas. Através da palavra de Deus, nós temos a verdadeira esperança e temos salvação. O cuidado de Deus, então, ele é evidenciado quando, então, o Senhor Jesus nos reúne para ouvirmos a sua palavra. Seja aqui,
seja na sua igreja, se você não frequenta e não é parte de uma, o texto está dizendo, é necessário as ovelhas do Senhor congregarem, se juntarem com seus semelhantes, com seus irmãos, porque o texto, na palavra de Deus inteira diz, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer parte do seu povo. Então o texto no verso 9 diz que Ele é a porta, Ele é o meio pelo qual nós temos acesso a Deus, e então, se alguém entrar por mim, será salvo. Olha, é uma afirmação do Senhor Jesus, não é uma possibilidade. Jesus está dizendo uma sentença. Quem entra por Ele, quem tem acesso a Deus, a reunião dos santos, dos abençoados por Deus, através de Jesus, é salvo. Salvo de quê? O texto já deu uma ideia do que nós somos salvos. De ouvirmos ladrões, de sermos conduzidos pelos enganos desse mundo, pelas falsas esperanças, de sermos movidos por vento de doutrina que nos joga de um lado para o outro. Deus nos salva de estarmos perdidos, Deus nos salva de não podermos ter acesso a Deus, Deus nos salva, o Senhor Jesus Cristo nos salva da eterna punição dos nossos pecados, do banimento de Deus. Deus nos salva nos perdoando dos nossos pecados, na medida em que nós cremos no Supremo Pastor. Quando nós confiamos nele e depositamos nele a confiança das nossas vidas, entregamos a nossa vida ao Supremo Pastor, o texto deixa muito claro, ele cuida de nós. E cuidado de nós inclui cuidar das nossas dores, das nossas feridas, perdoar nossos pecados, nos salvar, nos reconciliar com Deus. E o texto vai caminhar agora nessa direção. No verso 10, então, inclusive estava conversando com o irmão, é o primeiro texto que eu guardei no coração e do irmão também, o irmão falou que é o texto que o salvou. Verso 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função de todos que propõem algum tipo de salvação e de esperança que não são por meio de Jesus. A fé em Maomé, a fé em Aparecida, a fé em Maria, a falta de fé, a fé na ciência, a fé em qualquer coisa em si mesmo, a fé na esperança dos homens, na evolução das pessoas, a fé no otimismo, a fé em Buda, qualquer fé que não seja a fé do Senhor Jesus Cristo, tem por finalidade roubar, matar e destruir, porque esse ladrão não entrou por Cristo, não entrou pela porta, é um salteador, é alguém que pega um atalho para pegar as ovelhas que pertencem ao Senhor. Então o texto diz que nós estamos sujeitos a esse tipo de ameaça. E a única forma de nós termos proteção é estarmos sob o cuidado do nosso pastor. Mas em contraste com aqueles que vêm roubar, matar e destruir, que para sintetizar, para resumir, são todos agentes do diabo, propagadores de tipos de espiritualidade, de ideias de vida, de fundamentação de valores baseados em mentira, em corrupção, porque o diabo é o pai da mentira. Em contraste com isso, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é o ministério e o propósito da vinda de Jesus? Jesus disse, eu vim. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele veio nos salvar do império das trevas, do domínio da morte e do inferno. O que é vida em abundância? Muita gente distorce muito esse texto, atribuindo a ele significados de abundância conforme o entendimento do mundo. Vida abundância seria felicidade em todas as coisas, prosperidade, muita saúde, visitar os melhores lugares do mundo e desfrutar todo o bem que existe na criação. Não. Vida em abundância significa
Nós bebemos da água viva que o Senhor Jesus nos dá. Quem beber dessa água que eu dou, disse Jesus, nunca mais terá sede. Deus em Cristo sacia a nossa sede por Ele, o nosso anseio por Deus. Deus nos define e nós nos satisfazemos nele. Nós nos deleitamos em Cristo. Por isso que quem tem Cristo está disposto a morrer pela fé. Porque a vida dos que creem no Senhor não se resume às coisas efêmeras dessa vida. Vida em abundância significa que a nossa vida é destinada para a glória de Deus para toda a eternidade. É vida eterna com o Senhor. Então ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância também significa que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Sem Cristo, todos estaríamos perdidos nos nossos pecados e banidos de Deus. Por isso que todas as esperanças que são propostas fora de Cristo são mentiras do diabo. Somente em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e por isso somos reconciliados com Deus. Por isso a vida em abundância. Porque quando você ora, só você que crê em Cristo, as suas orações são ouvidas por Deus. Quem não está em Cristo não ora a Deus, Deus não ouve pecadores. Somente você que crê em Cristo, quando louva, Deus aceita o seu louvor e tem comunhão com você. Somente você que crê em Cristo foi salvo e é filho de Deus. A todos quanto receberam, creram em Cristo, a esses foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. É um poder, o poder de ter acesso a Deus e a sua graça. Deus move a sua mão poderosa a seu favor. Vida em abundância, então, é desfrutar do poder, do amor, da graça, da grandeza de Deus, uma realidade que os pecadores que ainda estão perdidos não podem desfrutar. Por isso nós temos que anunciar a Cristo para as outras pessoas, para que elas sejam salvas. Por isso nós temos que valorizar a nossa salvação. Nós estamos, através de Cristo, à porta, diante de Deus Pai Todo-Poderoso, e por isso nós temos vida em abundância. Não é porque sofremos nesse mundo, não é porque passamos por tribulações e enfermidades, não é porque existem tragédias nessa vida, é porque apesar das dificuldades e tragédias dessa vida, a nossa vida está segura em Deus para toda a eternidade. É isso que é vida em abundância. Então ele veio trazer vida em abundância. E o verso 11, vou acelerar um pouquinho. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor está falando de algo excepcional, grandioso e que não pode ser repetido na história. Para nos salvar, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para morrer na cruz em nosso lugar. Por que isso foi necessário? Deus em Cristo se fez homem para salvar pecadores, porque nenhum de nós podia salvar a si mesmo. Todos estávamos condenados nos nossos pecados e o nosso destino seria o inferno, porque nós somos pecadores. E a única forma de resolver esse grande problema é que o Santo de Deus, que nunca pecou, deveria trocar de lugar conosco. Ele pagou pelos nossos pecados para que nós recebêssemos a sua justiça. E o meio de recebermos a sua justiça, toda a glória que pertence a Ele, a vida que pertence a Ele, é exclusivamente pela fé nele. A única forma de sermos salvos e andarmos na presença de Deus, e sermos pastoreados por Ele, e estarmos reunidos entre os seus salvos, a sua igreja, é crendo no Senhor Jesus. Então o bom pastor é aquele que não foge da luta. Quando aparecem as ameaças, ele enfrenta as ameaças.
E ninguém enfrentou todas as ameaças como o Senhor Jesus Cristo fez. Todo o inferno que era para ser nosso, todo o pecado que era meu, toda a justiça de Deus que deveria pesar sobre mim, tudo isso pesou sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele não fugiu. Ele enfrentou, e ele enfrentou até o fim, até a morte. Então ele é o bom pastor que dá vida às suas ovelhas. E ele faz um contraste. O mercenário é aquele que não é o verdadeiro pastor. Mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. É o guerreiro que trabalha por pagamento, não por lealdade. O mercenário, que não é pastor, muita gente, você é só ligar a televisão em programas religiosos que você vai ver aos montes mercenários. Pessoas que até falam das coisas de Deus, mas se você tirar o dinheiro dali, o cara não vai estar ali. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ai desses falsos pastores que acham que são senhores dos seus rebanhos. As ovelhas pertencem ao Senhor. Ele, quando vê vir o lobo, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge, ele é um covarde. Então o lobo faz o quê? Arrebata essas ovelhas, ele as dispersa. O falso pastor não cuida das suas ovelhas, e ovelhas que se entregam aos cuidados do falso pastor necessariamente vão ser alcançadas pelos lobos. Não está protegido. Os mercenários não têm força de salvar ninguém. Quem acredita em falso profeta, falso pregador e segue esse tipo de gente, não está salvo, Jesus está dizendo. O mercenário foge porque é mercenário. Ele está ali pelo trabalho, pelo emprego, pelo dinheiro, porque ele tem interesses. E não tem cuidado com as ovelhas. Agora ele vai fazer um contraste. Eu sou o bom pastor, Jesus está dizendo. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está afirmando categoricamente que quem crê no Senhor Jesus Cristo, o conhece. Porque o conhece pela sua palavra, conhece o que ele fez na cruz, sabe que ele ressuscitou dos mortos, que ele triunfou sobre a morte, o pecado e o inferno, que as suas promessas são reais e a verdadeira ovelha confia nele, conhece ele por aquilo que é dito sobre ele pela palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo faz uma relação aqui muito poderosa. Esse conhecimento das ovelhas pelo Senhor e do Senhor pelas ovelhas é comparável ao conhecimento que ele tem do próprio Pai. Existe uma união ali verdadeira que não pode ser desfeita. Jesus está dizendo que aqueles que confiaram nele nunca mais vão ficar perdidos, não vão ficar desamparados. Ainda que a vida aqui seja muito difícil, e é mesmo, você está aqui, crê no Senhor, está seguro nele, assim como existe uma unidade que não pode ser dividida entre a comunhão entre Deus Pai e o Filho, o Senhor Jesus Cristo. É a mesma união. Aqui a gente entende a grandeza desse aprisco, dessa reunião das ovelhas. A reunião dos crentes, a igreja, a união dos crentes, a comunhão daqueles que creem no Senhor Jesus, não é apenas de pessoas com pessoas. É uma união entre pessoas com o seu Senhor e Deus. Deus está presente no meio do seu povo. Você não está apenas congregado com quem você vê, você está reunido com aqueles que você não vê. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não o vemos, e o texto está valorizando isso. Não é por vista que nós nos guiamos, é porque nós ouvimos a voz do nosso Supremo Pastor. Ele fala com o seu povo, ele cuida do seu povo. Não tem nenhum que creia nele que possa ficar desamparado. E o texto continua.
No verso 16, terminando. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, não daquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Jesus está falando, tem gente minha espalhada por toda a terra, em todos os tempos, no futuro. Jesus aqui está falando, mais de 2000 anos atrás, ele estava tendo no seu pensamento a nós. Então, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, dessa reunião de pessoas que estavam ouvindo ele. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando aqui, é meio incorreto falar de sonho de Jesus. Porque Jesus, como Deus, ele não sonha, ele decreta. Mas aqui ele está falando a respeito de algo que ele está almejando lá na frente. Ele está falando de um rebanho e um pastor. Esse é o maior desejo do Senhor Jesus. Reunir a todos aqueles que foram eleitos para a salvação, os crentes, na presença do seu Deus e Pai, para juntos por toda a eternidade desfrutarmos da sua glória. Essa é a igreja na sua plenitude. Obrigado, viu, pastor Nino? E por causa disso, dessa reunião de todos os crentes, verso 17, por isso o Pai me ama. Por que o Pai o ama? Porque o Senhor reúne o seu povo. Porque Ele dá a sua vida para a reassumir. O Senhor Jesus Cristo está dizendo com antecipação, Ele vai morrer na cruz. E Ele vai entregar a sua vida para isso. O texto afirma isso. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus não foi para a cruz porque ele foi forçado. Ninguém podia forçar o Senhor Jesus. Ele se entregou como ovelha, como cordeiro mudo, entregue ao abatedouro por amor, em primeiro lugar, ao seu Deus e Pai, e também por nós. E ele sabia, no verso 16, no finalzinho ele fala isso, no finalzinho do verso 17, eu vou reassumir a vida que eu dei. Ele sabia que a morte não poderia detê-lo, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ocasião em que ele venceu a morte, o pecado e o inferno. E esse é o nosso destino. Todos podemos passar pela morte, mas a morte não é o fim daqueles que receberam essa vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Todos ressuscitaremos, e os salvos ressuscitarão para as glórias do Salvador. E termino, ninguém a tira de mim, se referindo à sua vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar, ele está se referindo à minha vida, e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus está falando que o ministério do Supremo Pastor é cuidar das suas ovelhas. Ele é a porta por onde nós temos acesso à vida abundante que Deus nos dá, isso é, ter acesso ao próprio Deus, e isso acontece porque Ele deu a sua vida, mas Ele a retomou de volta na ressurreição. O nosso Supremo Pastor venceu a morte, o pecado e o inferno, e essa é a promessa que Ele faz para aqueles que creem nele. Veja, não é uma promessa de que vai ficar tudo bem nessa vida. É uma promessa de que Ele vai cuidar de nós em todos os momentos dessa nossa vida, e a vida abundante que Ele nos dá, ela é eterna com Deus. Essa é a única salvação que pode ser oferecida às pessoas. Lembra que Jesus disse que qualquer outra proposta é mentira do diabo. É coisa de falso profeta e de falso pastor. A única esperança possível é essa boa notícia, essa boa esperança que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz para todo aquele que crer nele. E aqui eu termino. Vamos orar mais uma vez.